o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, estava em voo. Ele havia participado da inauguração do TRE no Acre. Você, inclusive, viu que ele falou lá ontem aqui no CNN 360 e estava em voo para Brasília quando o presidente fez a live. Mas Luiz Roberto Barroso já havia deixado uma série de recomendações detalhadas. Ele disse que o TSE tinha de rebater em tempo real cada alegação que fosse feita pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. E, no fim, também por ordem dele, o TSE sistematizou e enviou para redações de todo o país as respostas da Corte a todas as alegações antigas e que já circulam na internet há pelo menos 2 anos, feitas pelo presidente. Além dessa reação que foi pública, há o que ainda está em tela, na mesa, em estudo. Do que eu estou falando? O presidente Jair Bolsonaro precisa responder até o dia 2 a uma ação que questiona, enfim, oficialmente, quais são as provas que ele tem para atacar o sistema eleitoral brasileiro e dizer que ele não é confiável, né? O presidente Jair Bolsonaro chegou a acusar o TSE e o Supremo de cometerem crime. Ele falou isso textualmente. São acusações. O presidente lança muitas palavras e os ministros entendiam até então que o presidente usa da bravata como artifício político. Eles seguem achando que esse é um artifício político do presidente. Eu já conto qual é a interpretação a respeito do que ele fez ontem, mas acham que não é mais possível, como a gente já tinha te contado aqui, rebater apenas com nota de repúdio. Então, sobre a live de ontem, o que é que está em análise? O presidente Jair Messias Bolsonaro cometeu crime de abuso de poder político a utilizar a estrutura do Palácio do Planalto, da comunicação da Presidência da República, para fazer uma live de mais de 2 horas com cobertura da TV pública, que ele inclusive dizia que ia extinguir, não extinguiu, e ontem passou 2 horas transmitindo direto o pronunciamento do presidente. Isso, a utilização do poder público em favor de uma tese que o TSE entende, já disse publicamente que é infundada, configura abuso de poder político? É uma pergunta que está em estudo. Outra pergunta que está em estudo é se o presidente, também dentro da estrutura do Palácio do Planalto, utilizando as prerrogativas concedidas pela instituição Presidência da República, cometeu, por exemplo, propaganda eleitoral antecipada, ao referir-se de maneira pejorativa, atacando ou antecipando argumentos contra possíveis adversários no ano que vem. Tudo isso é novo, mas Bolsonaro ainda tem de prestar esclarecimentos a respeito das acusações que já vem fazendo há pelo menos 3 anos até o dia 2 de agosto, no início da semana que vem. Diante do que fizer o presidente, atenção, o TSE agirá em uníssono. Toda e qualquer medida que vier de lá deve ser entendida como um movimento do Judiciário, amparado inclusive pela Justiça Federal, para defender esse braço à Justiça Eleitoral, porque os ministros já sabem, preveem que haverá sim uma tentativa de tumultuar as eleições no ano que vem.